Bom, pessoal, boa tarde a todas, a todos. Agora, cumprimentando, então, oficialmente aí a todos os membros da banca e aos nossos participantes, né? Gostaria de fazer uma rápida introdução aqui para fazer os agradecimentos, né? Então, esse evento, esse Desafio Nacional do Living Lab C, né? É um evento nacional que a gente está organizando dentro desse projeto que é o Living Lab C, que é um Living Lab temático que trabalha com inovação e sustentabilidade na construção civil. E o Living Lab, ele é uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás, que está ambientado dentro de um projeto chamado Comunidade da Construção, e ele conta com o apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do Sinduscom Goiás e da Associação Brasileira de Cimento Portland. Eu sou a professora Helena Karasek, sou diretora da agência UFG de Inovação e pró-reitora adjunta aqui da Universidade Federal de Goiás. Então, esse evento, ele está dentro, no âmbito do Living Lab, está sendo organizado pelo SEI, que é o nosso Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. E para falar um pouquinho rapidamente para vocês dos números, nós tivemos 25 equipes inscritas e homologadas, né, para esse desafio. Isso representa 85 estudantes em duas categorias separadas. 11 equipes na categoria Negócio Inovador, que foi hoje de manhã a banca, e 14 equipes na categoria Negócio de Impacto Socioambiental. E agora a gente está na fase final, já tivemos um processo de avaliação intermediário, e agora a gente está no processo final, então, nessa banca final. Esses estudantes aí que eu falei, 85 estudantes, eles são de 30 instituições de ensino superior, de 10 estados brasileiros, então a gente tem Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Tocantins, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, além do Distrito Federal, e também temos participantes da Universidade da Madeira, de Portugal. Esse nosso evento, ele é um evento que está sendo patrocinado pelo CAL Goiás, pelo CREA Goiás e pelo SEBRAE, aos quais nós fazemos nossos agradecimentos pela importância, né, desse apoio para a realização desse evento. Queria fazer um agradecimento muito especial, e nesse agradecimento eu já vou apresentando, então, a nossa banca, né? As pessoas, então, que aceitaram participar dessa banca, uma banca altamente qualificada e de instituições de renome. Então, nós temos o Bruno Xavier de Souza, o Bruno é analista de infraestrutura no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, no MCTI, o Guilherme Rosa, que é do ICON Hub, que pertence, né, ao Sinduscom Goiás, esse hub, e ele é o head do ICON, o Everton Bartoli, que é presidente da Abrecon. A Abrecon é a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição. Nós temos presente também a Tatiane de Vietro, ela é do CTI, né? É pesquisadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Acher, que também é um instituto vinculado ao MCTI. A Vivian Rubia, do ICE, é coordenadora de programas no Instituto Cidadania Empresarial. E a Wanda Foreste, que é cofundadora e diretora executiva da startup Arquitetos da Vila, que é uma startup de negócio de impacto social. Então, nós temos uma banca altamente Professora Helena, qualificada. apenas uma correção, o ICO Hub é vinculado ao Sinduscom São Paulo. Eu falei Goiás? Foi, é o hábito. É o hábito, peço perdão, assim, foi no hábito que a gente trabalha muito com o Sinduscom Goiás, já falou Sinduscom, já entra o Goiás junto. Desculpa. Então, queria agradecer a presença de vocês
que vocês puderam dedicar esse tempo para participar dessa banca, e queria convidar a todos, tanto da banca como os nossos participantes, para amanhã, né, o nosso evento, que é a divulgação do resultado. Inclusive, para os meninos que estão participando, a gente incentiva até que vocês chamem também os familiares para assistir. Essa é a grande vantagem da gente ter um evento remoto, né? Então, é muito bacana para o pessoal vir torcer e assistir, conhecer os projetos. Então, está aberto, quem quiser, inclusive também das instituições que estão aqui participando, convidar outras pessoas para conhecerem os projetos, isso é bem interessante. Até salientando que um dos projetos, durante a mentoria, já está sendo convidado para ter continuidade aí, por uma empresa, né? Já teve interesse em um dos projetos. Então, é legal, quem tiver interesse em participar amanhã ou quiser indicar outras pessoas para participar, todos estão convidados, são muito bem-vindos. Obrigada, então, a todos. Eu não participo da banca e vou me retirar daqui a pouquinho da sala, mas fica aqui o convite para amanhã, então, e o meu agradecimento em nome da Universidade Federal de Goiás. Diretora Wanda, a sua mão está levantada, você quer comentar mais alguma coisa ou é da nossa conversa passada, né? Pessoal, então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Emília, gerente aqui do SEI, que está aí na realização, né? É promovido pela UFG e a comunidade, né, Daniele, Sinduscom. Então, a gente começa agora, são 5 projetos que tem aqui na nossa agenda hoje. Cada equipe tem 5 minutos para apresentar, e quando terminar esse tempo, vocês vão ouvir um temporizador, né? Um sinalzinho, e aí a gente interrompe e passa para as considerações da banca, tá? Então, equipe azulejou, tudo certo? Sim, tudo certo. Pronto? Vocês vão apresentar? Fazer uma apresentação? Então, por favor, pode subir a apresentação. Quando estiverem prontos, me avise que eu começo a computar o tempo. Consegue ver a tela? Consegue. Sim. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Pode. Tá. A nossa empresa chama-se Azulejou. Ela é formada por mim, Sara Daniel, e pela minha irmã, Yara Daniel. Cursamos graduação na Universidade Federal de Goiás. Vocês já perceberam quanto entulho a construção civil gera? 26% de todo o entulho gerado são cerâmicas, segundo a Abrecon. Esse tipo de entulho, ele não se decompõe, o que intensifica seu impacto em toda a população, causando problemas urbanos como entupimento de sistema de drenagem e propagação de vetores. De acordo com o IBGE e junto com a Abrecon, se produz cerca de mais de toneladas de porcelanato por mês de entulho, o que é um grande problema, porque a gente tem um material que não está sendo utilizado com falta de destinação correta, enquanto temos casos de pessoas que não têm sistema de vedação com cerâmica por falta de, nas áreas molhadas, por falta de recursos. Pensando nisso, o principal objetivo da Azulejou, do desenvolvimento sustentável, as ODS, atendido é a cidade de comunidades sustentáveis, tentando diminuir a quantidade de entulhos e trazendo um produto mais sustentável para o mercado. O que a Azulejou produz? Ela vai produzir destinação de resíduos, porque ela vai receber esse material. Ela vai também produzir porcelanato de mosaicos através dos resíduos do porcelanato, e vai também produzir profissionais, porque a gente vai ter uma escola de profissionais para poder formar quem vai realizar esses mosaicos. Esse produto de produção de porcelanato de mosaico, ele é inovador, porque atualmente não existe no mercado para venda, só de forma artesanal com alguns artesãos existentes.
Em relação ao nosso modelo de negócio, a gente vai gerar renda em 2 momentos. Primeiro, com a taxa de destinação, que é um valor pago às empresas de educação para dar destinação limitadamente adequada aos resíduos de construção civil gerados. E no segundo momento, com a venda dos personagens produzidos pelos nossos artesãos, que serão peças de 50 por 50 a um valor de R$10, que é um valor abaixo do mercado atual. Em relação ao nosso produto, nosso potencial de mercado, perdão, a gente tem 2 mercados. A destinação de resíduos, que é gerado, produzido pelas construtoras, e também pelos pequenos comerciantes e pelas empresas de recolhimento de entulho que estão de posse desse entulho precisam dar uma destinação adequada. Isso é feito através de contratos. A gente entrou em contato com algumas empresas de caçamba e elas demonstraram interesse em ter serviço com a gente. Outro mercado que a gente está participando é da venda de porcelanato. Nosso principal público são as vendas de famílias de baixa renda, que vão conseguir ter acesso a material de vedação, por ser um produto mais barato, e as próprias construtoras que geram o resíduo e a população em geral, em busca de um material com viés social e também viés ambiental. Isso pode ser feito através de vendas em varejo e atacado, e por encomenda, ou através de contrato com as próprias construtoras. Em relação ao nosso produto mínimo viável, o entulho é produzido nas casas e é levado até as lejões através de empresas de recolhimento de caçambas. Lá ele é separado por cor e textura e enviado às comunidades onde os artesãos se encontram. Os artesãos vão ser capacitados pela Azulejou e essas pessoas são especialmente de comunidades carentes ou de zonas periféricas. Esse produto produzido pelos nossos artesãos potenciais será trazido de volta à Azulejou, onde a gente vai vender isso para o mercado, ficando com a parcela do lucro. Em relação à interação MVP, a gente tem a necessidade de por volta de R$8.000 para funcionar a nossa empresa, e com 30 artesãos a gente consegue dar vazão a 11 caçambas de entulho, o que vai gerar cerca de R$15.000, vai ficar apenas com a Azulejou, fora o valor para ficar com os artesãos. Para a validação do nosso problema, entramos em contato com alguns artesãos para ver se eles estavam disponíveis para capacitar nossos potenciais artesãos e assim disseminar a ideia, a nossa produção. E aí, Pode continuar, pessoal. Vocês estão conseguindo escutar? Sim, pode dar sequência. Está muito baixo. Não, o vídeo, se você estiver projetando algo, está sem áudio o vídeo. Não consigo ouvir o áudio do vídeo. Perdão, muito. Agora... Fico muito feliz com a ideia da Azulejou, que deu visibilidade para nós artesãos, que a gente poder contribuir. Não vai dar tempo, mas ele está falando que quer participar disso e contribuir com a ideia. É um artesão local que a gente conseguiu entrar em contato. E aqui é a parte da validação do nosso projeto. A gente fez um questionário, passou para algumas pessoas, tivemos 88 respostas. Dessas, 71% tem interesse de participar do projeto como artesão. A maioria, a gente percebe que 60% estão desempregados, então estão em busca de uma nova renda, que é interessante. E em relação ao preço que a gente coloca de mercado, a gente observou que algumas pessoas até pagariam a mais que está em relação ao preço de mercado, por ser uma questão artesanal, buscando... Tempo encerrado, tá? Obrigada. Pessoal da banca, agora podem começar as considerações, que eu vou marcar o tempo. É que para de compartilhar a tela, pode continuar? Sim, melhor, porque aí a gente consegue ver todos na sala. Por favor. Pronto. Então, tempo sendo computado, pessoal. Fiquem à vontade. Guilherme. A minha mão está levantada, eu não consigo abaixar. Mas eu queria... Wanda, aonde tem essa carinha embaixo, quando você clica nela, tem o Raise Your Hand. Se você clicar nela de novo, ela vai abaixar a mão. Tá. De qualquer forma, eu gostaria de entender um pouco mais da Azulejou, como seria esse espaço destinado à confecção desses azulejos, desses mosaicos, né? Como que vocês pensaram nisso? Esse espaço, essa capacitação, o gerenciamento desse espaço, por favor.
a gente colocou em questão, contabilizou um local para poder ser a sede da empresa, e lá vai acontecer tanto a parte de capacitação com os voluntários que querem aprender a arte, e vai ocorrer a venda lá. A produção não vai ser na sede, a produção vai ser na casa de cada um, só que a gente vai disponibilizar todo o material que eles vão necessitar. A gente vai o molde, os materiais de corte, luva, proteção, para eles poderem produzir isso nas suas próprias casas, para ficar mais fácil. A gente vai levar o material até eles. Guilherme? Legal. Parabéns, gostei da ideia, como vocês desenvolveram. A minha pergunta é um pouco nessa linha também da capacitação, que me parece que é talvez o maior desafio aí de escalabilidade, né? Então, como é que vocês pensam em escalar isso, né? E até antes de escalar, se vocês forem do momento que vocês estão agora, dar mais um passo de validação, como é que vocês pensam em dar um próximo passo, né? E aí até, não sei se chega a ser uma sugestão, mas vocês pensam em fatiar, fazer um teste um pouquinho com um pedaço dessa proposta toda, testando talvez o propósito de valor ou com as construtoras ou com os artesãos para ver como é que funciona, como é que é essa venda. Vocês já pensaram em qual seria um próximo passo? A gente entrou em contato com os artesãos para poder viabilizar a questão da formação dos que a gente está chamando de potenciais artesãos. Então, a gente conversou com ele, pensou como seria estruturado esse curso. Ele disse que a técnica para poder aprender é muito simples, é bem fácil, a dificuldade maior está no corte. E a gente também, aqui na Prefeitura de Nerópolis, eles têm um espaço para poder começar pequenas startups, e também tem espaço para capacitação, tipo um galpão para poder capacitar pessoas e para poder desenvolver novos negócios. Então, de uma forma gratuita, a gente conseguiria ter acesso a esse local para poder formar esses profissionais. E em questão com as construtoras, eu não conversei assim por e-mail, uma questão mais técnica, mas eu conversei com colegas que estão estagiando, com alguns ex-profissionais que eu conheço que já estagiei em algumas empresas, sobre a viabilidade de construtoras querendo comprar esse material. Então, tipo assim, eles têm muito interesse, porque para eles é vantajoso, porque eles vão estar destinando um material, eles também têm um abatimento no imposto de renda, por ser uma empresa mais social e tal, e foi assim, nossos próximos passos, assim, em tese. Eu acho que o próximo passo em si seria produzir um material com pessoas que não fizeram ainda, porque a gente testou aqui em casa, mas o meu pai já mexe com cerâmica e tal, então acho que fica mais simples para a gente. Mas seria testar isso para ver qual seria a capacidade de aprendizado das pessoas. Tatiana? Ok. O meu vai um pouco bem na linha que o Guilherme já pontuou também, mas eu vou elevar um pouco mais na questão de essa separação, como é que ela é feita, né? Como é que ela é realizada. Você falou que é por tipo e por cor, se ela é manual, quantas pessoas que estão inseridas nesse projeto, e se isso tem característica também, a própria pessoa que já foi treinada, quantos que tem hoje treinada, e se esses treinamentos daria para ser multiplicadores da comunidade, ampliando, né, um pouco mais essa questão, né? Acho que e quantos artesãos também estão inseridos no projeto, se eles estão... você fez uma entrevista, ele falou que está gostando, mas quantos artesãos de fato hoje estão inseridos? Porque eu vi que tem uma característica bem de Live Lab, né? Meu doutorado é nessa linha. Então, assim, eu enxergo bastante essa característica. Então, assim, eu queria saber quantos de multiplicadores que estão dentro dessa comunidade, né, desse projeto. Então, a gente já conhece, tipo assim, que a gente tem contato atualmente, são 3 artesãos que tem aqui em Nerópolis, que estão realizando esse tipo de atividade e que têm interesse de capacitar os profissionais. A gente não tem pessoas capacitadas que a gente conhece que possa começar automaticamente. Seriam esses 3 artesãos, a gente entraria em contato com mais pessoas para poder participar da capacitação e aprender a produzir.
Para aproveitar o tempo, eu vou fazer 2 perguntas rapidinhas. Como que vocês têm pensado essa questão da venda do produto, o acesso ao mercado? Como que vocês já pensaram um pouquinho sobre isso? E eu queria saber também em relação aos artesãos. Dentro desse valor de R$10, está incluso a remuneração desses artesãos? O que vocês têm pensado em termos de geração de renda também para esses artesãos? Tá, eu vou começar pela última. Em relação ao custo de R$10, já está colocado tanto os custos e o lucro dele. 70% do lucro é para o artesão e 30% é para a azulejou, porque a gente está fazendo só o trabalho de fazer a venda realmente, todo o trabalho do artesão em si. Então, 70% fica com ele e 30% fica com a gente. A gente fez uma média, a produção que a gente estima, que é mais ou menos de 10 peças por dia, o artesão disse assim, que ele consegue fazer 30. Então, a gente jogou que uma pessoa conseguiria realizar 10 peças por dia. Então, ela ficaria fazendo 10 peças por dia, fazendo 10 peças, trabalhando 20 dias por mês, ela fica com uma renda de 1.100 e alguma coisa reais. Então, se ela quiser conseguir, se ela ficar mais treinada, ela consegue aumentar essa renda, dependendo da produção dela. A outra pergunta é o quê? Como que vocês pensaram na venda, no acesso ao mercado? Como vocês vão comercializar esses azulejos? A gente pensou em entrar em contato com as próprias construtoras que geram esse resíduo para divulgar o material e também divulgação online, por meio de redes sociais. E no próprio local, que é meio como se fosse incubadora de ideias, mineral, que se chama de galpão de industrialização, lá tem uma área de exposição. Então, a gente exporia esses materiais lá, inicialmente lá, até a gente ter um capital para abrir uma loja física. E com a construtora dá para fazer, porque a gente entrou em contato, algumas interessaram em entregar o produto para a gente, o resíduo, e a gente entregar o produto para ela automaticamente, já os porcelanatos para elas poderem instalar na própria construção que eles estão fazendo. Acho que não vai dar tempo de fazer a pergunta inteira, mas eu parabenizo a equipe, o projeto foi muito bem apresentado. Eu queria saber, eu não sei se está na apresentação, mas se tem uma quantidade mínima para tornar o negócio viável, o projeto viável. Né? E se na planilha de... E só mais um detalhe, está na planilha, né? Uhum. São 30 artesãos com 10 peças por dia e 20 durante 20 dias por mês. E a gente teria que ter 11 caçambas para dar vazão a essa quantidade de artesãos. Aí esse quantitativo atenderia uma demanda de uma residência, por exemplo, talvez, né? Sim. E se a gente tiver mais caçambas, mais produto, a gente consegue aumentar a quantidade de artesãos e aumentar a produção. Entendi. Na planilha de custos eu não vi nenhuma menção a frete. Eu não sei se estava embutido algum item, né? É porque na taxa de destinação, a empresa de entulho, ela recebe para poder... para retirar, e ela tem um valor de taxa de destinação, e a gente receberia essa parte. Então, a gente faria uma parceria com as empresas de caçamba que já estão no mercado, e aí já facilitaria a parte de taxa de destinação. Atualmente, as empresas de caçamba pagam esse valor já separado para locais de aterro especializados no nível civil, e tem uma empresa em Goiânia que faz a trituração desse material. Que resolve. Entendi, obrigado. 30 segundos. Mais alguma pergunta? Eu. Estão me ouvindo aí? Uhum. Bom, em primeiro lugar, parabéns, meninas. Muito bom o projeto. Fiquei feliz que você citaram a Brecon aí no início do projeto, falando da geração do resíduo. Bom, a minha dúvida eu tenho algumas dúvidas, né? Mas como o tempo está curto, vocês falaram de 11 caçambas. O resíduo da caçamba seria o resíduo cerâmico, que vocês vão beneficiar esse resíduo, processar ele para transformar em matéria-prima, para fazer a argamassa, para fazer o cerâmico. Vocês teriam o quê? Um moinho? Qual seria o... Everton, desculpa te interromper, mas o tempo expirou. E a gente tem que encerrar para ser igual para todas as equipes, tá? Sara e Yara, muito obrigada, tá bom? Agora vamos passar para a próxima equipe, Manacá. Quando vocês estiverem prontos, me avisem. Everton, eu acredito que você não estava na sala,
Então, a gente tem 5 minutos, né, para as equipes apresentarem, e depois a gente tem mais 10 minutos para a banca. E o tempo, ele é cronometrado. Não, eu assisti a apresentação delas, é que, na verdade, como você estava chamando as pessoas para fazer as perguntas, eu fiquei esperando a minha vez, mas na próxima eu vou tentar já me posicionar antes, então. Então, eu falei, eu chamava a partir do momento que tinha levantado a mão. Ah, Aí, tinha que ter levantado a mão, entendi. Eu vou apertar então para nas levantar a mão na reações próxima. aí, levanta a mão na hora que você... Aham, tá bom, fechado, combinado. Fechou, beleza. Pessoal, podemos começar? Boa tarde. Podemos sim. Boa Vocês tarde. conseguem ouvir? Sim. Sim, ok. Bom, então, boa tarde a todos, né? Nós somos da equipe Manacá. A gente entende que é vendo além do comum que se transforma e com a Madeira a gente cria possibilidades. Nossa equipe é formada pelo Gustavo Lira, aluno da UFBC, e eu, Luiz Fernando, aluno da USP. A Manacá, ela entende que o futuro se faz agora, e a nossa ideia surgiu com o viés de reaproveitar a madeira descartada na construção civil, buscando transformar em objetos do cotidiano e que possuam utilidade para as pessoas, né? E para a confecção desses produtos, a gente busca qualificar e fornecer os meios produtivos para comunidades carentes, visando oferecer empregos, qualidade de vida e um crescimento econômico. Atualmente, os nossos produtos estão com foco em produtos voltados ao escritório. Dentre esses produtos, nós temos suporte para notebooks, apoio ergonômico para os pés, tanto em tons amadeirados como no preto fosco, e descanso para copos personalizáveis. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis abraçados por esse projeto envolvem os objetivos 8, 9, o 10, o 11 e o 12, com o principal destaque para o 12, né, que é o consumo e produção responsáveis. E as etapas em que surgem o processo, o primeiro passo é a coleta da madeira, depois a gente tem o transporte e a destinação para sementes. Lá a gente tem a triagem e a produção, e após isso a gente tem a venda para Manacá e a revenda para o mercado. Em que momentos nós temos arrecadação, né, fluxos financeiros, né? Então a gente tem a primeira arrecadação é na coleta de resíduos, né? Por mais que não seja uma arrecadação com viés de lucro, é uma arrecadação que visa zerar o custo de obtenção da matéria-prima, então barateia o processo produtivo. Após isso, nós temos uma arrecadação nas sementes, que na verdade é um retorno do investimento realizado por meio de um financiamento, buscando viabilizar novas unidades. Após isso, nós temos também o principal centro de receitas, que envolve a venda do produto final, já pela Manacá, em parcerias com grandes varejistas, ou buscando parcerias com produtores de produtos complementares. Mas afinal, o que são as sementes, né? Nós entendemos que as sementes elas são marcenarias autônomas desenvolvidas em comunidades carentes, apoiadas pela Manacá. E através destas é que nós desenvolvemos os nossos produtos. E para a criação de uma semente é necessário inicialmente o estudo da viabilidade da região, seguindo do seu pedido de autorização, estruturação da marcenaria e fidelização do contrato. Após esse processo, nós temos a capacitação da comunidade e só aí, através da capacitação da comunidade, que são desenvolvidos os itens e o pagamento do financiamento. Com o lucro obtido desse pagamento, nós destinamos esse valor para a criação de novas marcenarias. E o quanto custa, né, uma semente, né? Quais são os valores envolvidos? A gente entende que a gente tem 3 árvores, né, de custos que envolvem o maquinário, as ferramentas e a infraestrutura, né, para a construção da marcenaria. Esse custo total está em torno de R$ 6.364, né, e o valor é financiado pela Manacá como investimento primário. Ele retorna para a Manacá novamente, com um acréscimo de uma taxa de 2,5% ao ano só para cobrir custos administrativos, porém todo esse retorno descontado dos custos vão para a produção de novas unidades, né, para o financiamento de unidades posteriores. E o valor total do projeto, envolvendo uma semente, custos administrativos e operacionais e custo com pessoal, está na base anual de R$ 31.504, né, esses custos orçados na data presente. Até o momento, nós contamos com algumas validações. Essas validações foram desenvolvidas através do contato com marcenarias e profissionais da área. A partir delas, nós entendemos como funciona o tratamento dos resíduos da obra, os tratamentos dos resíduos de classe 2, né, que são as madeiras, o uso e descarte correto desse tipo de resíduo e como que nós podemos fazer essa coleta,
E, por último, a confecção e a seleção das peças ideais para a produção do nosso produto final. Obrigado a todos pela atenção e estamos abertos a perguntas. Obrigada. Em cima do tempo, faltou 28 segundos. Agora a banca. Pessoal, podemos começar? Pronto. Bom, parabéns pela ideia, pela proposta. Me pareceu, assim, pelo que eu pude entender, que a escalabilidade do projeto ele tem um custo fixo alto, né, de replicação ali das unidades, né? Vocês pensam em alguma forma de que a tecnologia poderia diminuir esse custo fixo na escalabilidade, né? A gente vê como um possível gargalo, talvez, essa aporte de investimentos, né, para conseguir essa escalabilidade. Então, vocês veem alguma oportunidade que a tecnologia poderia diminuir o custo fixo? Assim, a gente até enxerga algumas oportunidades no mercado, né, envolvendo algumas máquinas que possuem algum grau de automatização, né, mas a gente enxerga que talvez seja um problema maior a capacitação das pessoas para operarem esse tipo de máquina. Então, num primeiro momento, a gente queria iniciar com algo mais simples, e até com o apoio de algumas instituições que a gente busca, como o Senai, o próprio Senac, instituições que têm um grau de capacitação e um grau de acesso à tecnologia consideráveis, né? Mas, sim, a gente investiga algumas alternativas possíveis para poder minimizar os custos. Everton, quer ir lá? Pode falar, já fiz pergunta outra vez. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, achei muito legal a iniciativa. Agora, em relação à coleta dessa madeira, vocês já pensaram em alguns parceiros estratégicos em relação à qualidade da madeira, a questão do controle da qualidade, a padronização do produto? Eu queria que vocês me passassem um pouco mais de detalhes em relação a isso. Sim, a gente entrou em contato com algumas empresas do ramo, né, que já realizam essa atividade, tanto que a nossa busca ali, a nossa cobrança no valor é já envolvendo essas empresas, então, assim, é só o custo de contratação do serviço, né, então a gente não tem margem sobre isso, é mais para zerar. E a questão da triagem, ela envolve justamente na confecção dos produtos. Então, a gente tem 3 produtos. Alguns produtos envolvem uma madeira de uma maior qualidade, né? Como é o caso, por exemplo, do suporte para os pés. Mas, em contrapartida, por exemplo, o apoio de copos, que ele é totalmente personalizável. Então, a gente tem principalmente o foco via brinde de entrada na empresa, né? Que empresas têm esse costume. Ele não necessita de uma madeira muito assim específica, com uma qualidade muito grande, né? Então, essa madeira que talvez não sirva para a produção de produto como apoio de pés, ela pode ser utilizada no descanso de copos, por exemplo. Então, a gente visa traçar esse trajeto, né? Mas a gente tem muito foco também em madeiras de escoramento. Aí você me complementa, Lira, por favor? Sim, sim. O foco atual são em madeiras de escoramento usadas nas fases iniciais da obra e as madeiras utilizadas em caixotes, né? Madeiras navais, algumas pinos, e a gente faz essa coleta juntamente com as empresas parceiras e até com o apoio das próprias construtoras. Beleza. Boa. Bom, a minha pergunta era sobre essa questão, eu não sei se eu entendi corretamente a parte das sementes, mas pelo que eu entendi, então, a comunidade, ela é ao mesmo tempo a beneficiária, mas ao mesmo tempo ela é a cliente, porque ela vai comprar o produto, ela pode financiar esse produto em algumas vezes. É isso? Ou eu entendi errado? Eu não entendi aquela parte do financiamento. Não, na verdade, assim, a gente constrói a marcenaria, né? Então, equipa a marcenaria e capacita as pessoas. Eles vão retornar para a gente o financiamento apenas da marcenaria. Então, num prazo de 18 meses, a marcenaria é da comunidade, então das pessoas que estão ali envolvidas no projeto. Então, elas financiam, elas compram de vocês a instalação da marcenaria, então elas fazem o repagamento, então elas também são clientes do produto de vocês. Isso também. Isso. Tá. Então, daí a minha segunda pergunta aí, geralmente é justamente sobre isso.
Vocês fizeram com a comunidade alguma análise da viabilidade econômica desse modelo? E quando vocês falam comunidade, a quem que vocês se referem? Tem uma associação por trás? Porque comunidade é um termo também muito disperso, assim. Vocês vão chegar lá, vocês vão falar com quem para celebrar um contrato, para ter o repagamento. É uma infraestrutura um pouco complexa. Eu quero entender o que vocês pensaram em relação a isso, assim. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas instituições, como a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e algumas outras instituições que beneficiam em alguns municípios específicos. Acho que até o Lira tem o nome de duas. Sim, sim. Aqui dentro da minha cidade, que é Mauá, eu tenho o Instituto Ensina, que ele é um conglomerado de ONGs aqui da cidade, e a gente consegue conversar com eles e chegar em um ponto em comum. Qual será a melhor instituição para financiar esse tipo de projeto? Qual que é o melhor lugar? Qual que é a comunidade mais viável? Então, além do Instituto Ensina, eu vou ter algumas ONGs que eu posso atuar em cima delas. E além disso, o nosso custeio ele já foi feito com base em que se as comunidades produzirem, por exemplo, o descanso de pés, né? Produzindo 10 ou 11 unidades por dia, já é o suficiente para poder financiar o pagamento de um funcionário, mais um lucro de R$ 4.000 para a unidade, entendeu? Já abatidos os custos de produção. Obrigada. Mais alguém, gente? Se não tiver mais perguntas, a gente passa para a próxima equipe. Tranquilo? Vívia está com a mão levantada, Vívia. Gente, então tá. Muito obrigada, Gustavo, Luiz Fernando, tá? Parabéns pela apresentação. E aí, a próxima equipe, Papa Entulho, tudo certo? Sim. Então, deixa eu só voltar o cronômetro aqui. Na hora que estiverem prontos, subir a apresentação, estiverem prontos, a gente começa. Posso começar, Emílio? Pode. Boa tarde, meu nome é Renato e eu vou falar para vocês sobre o Papa Entulho, um projeto com impacto socioambiental. Esse projeto foi pensado por mim, Renato, pela Sandra, minha colega de doutorado, a Carolina, estudante de biologia, e o Pedro, estudante de engenharia civil, todos nós alunos da UFG. O nosso problema principal é o resíduo e o grande volume que é gerado pelas obras, e 70% desse volume é de responsabilidade de pequenas obras. Então, principalmente esses entulhos são colocados em áreas públicas, terrenos baldios e margens de forma incorreta. E há um agravamento nos setores mais carentes, porque essas pessoas têm baixa escolaridade, pouca instrução e, às vezes, também dificuldade de arcar com o custo do transporte. E esse problema afeta o meio ambiente, afeta as pessoas, afeta a cidade, afetando toda a sua sustentabilidade. Em relação às ODS, o nosso projeto está inserido basicamente na ODS 12, que é o consumo e produção responsável, mas também atinge a ODS 9, 4 e 11. Então, por que a gente não pode pegar esse problema e transformar ele em um produto? Essa é a proposta do Papa Entulho, uma solução inédita com esse impacto socioambiental. O Papa Entulho é um sistema, então, arrojado de reciclagem de entulho, constituído por uma mini-usina, e essa mini-usina ela é portátil porque ela fica dentro de um container capaz de produzir artefatos cimentícios e também proporcionar um espaço socioeducacional. Então, o Papa Entulho ele vai até o local, retira esse entulho e consegue produzir. Além do espaço educacional, há uma intenção também de que esses blocos retornem para a população de baixa renda por forma de doação. A receita do projeto vem da venda de artefatos e também vem do patrocínio e publicidade de empresas que têm interesse em fazer uma ligação da sua marca com esse marketing verde. O mercado
no mercado da construção, a gente pretende, então, fazer a venda dos blocos, mas a gente não vai deixar essa questão da doação dos blocos em segundo plano. Então, é um foco principal da empresa, uma vez que o setor da construção civil é um setor muito amplo, inclusive foi um dos setores que teve um bom crescimento mesmo em crise. No MVP, a gente já teve essa ideia, estamos construindo por meio de adesão de instituições e validação, ainda vamos desenvolver, medir, ter dados e aprender para que a gente consiga retroalimentar o processo. Esse aqui é um layout do nosso projeto. Nós conseguimos fazer a validação com empresas, e essas empresas trouxeram que têm interesse em participar, fazer parceria, mas também ressaltaram a dificuldade que as obras têm de fazer a separação correta. Então, já uma mudança que nós fizemos no projeto é a incrementação desse espaço educacional para reforçar a conscientização e a importância de separar os resíduos. Na validação com a comunidade, 50% das pessoas entrevistaram dizem que é comum deixar o entulho na calçada, deixando a carga da prefeitura fazer a retirada. Eles topam fazer a entrega no papo-entulho, uma grande porcentagem, acima de 80%, mas quando essa distância aumenta, isso começa a cair. Então, uma mudança que nós já fizemos no projeto é parceria com transportadores e pequenos transportadores para que esse entulho chegue até o papo-entulho. A validação feita com os estudantes demonstrou que a grande maioria dos estudantes tem interesse de fazer trabalhos voluntários dentro desse papo-entulho, por meio de trabalhos socioeducacionais, e também participar de estágios, minicursos, aulas práticas, iniciação científica. Esse é o nosso projeto. Obrigado. Muito obrigada, Renato. Então, agora vamos abrir para a banca. Renato, você tira a apresentação, por favor? Eu vou parar aqui. Você precisa parar o compartilhamento, Renato. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Porque... Não quer voltar. Sim, agora foi. Ótimo. Foi. Então, começando, pessoal. Everton. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renato. Boa tarde, equipe do Renato, Sandra. Bom, Renato, a contextualização do problema eu achei interessante. Agora, a solução é que eu fiquei com algumas dúvidas. Eu entendi que o MVP você vai ter uma série de fases para testar e validar o modelo. Agora, a ideia é transformar o entulho em paver, em algum tipo de artefato de concreto. A captação desse resíduo, de que forma ela vai se dar, a questão da triagem, porque é muito comum as caçambas realmente não serem triadas de forma adequada. E essa questão de ser uma mini usina, capacidade instalada, piloto. Eu já trabalhei já com Queixada, que era um mini reciclador, e aí em Aparecida de Goiânia, por exemplo, existe já uma recicladora, que é a Renova Ambiental, se eu não me engano. Então, assim, o mercado aí já tem algumas iniciativas, e eu queria entender um pouco mais sobre o MVP, o conceito da operação em si, de captação, capacidade instalada, que tipo de tecnologia, de equipamento, essa parte talvez financeira, também de viabilidade, não foi muito detalhada. Tá. Só antes de começar a responder a sua pergunta, Everton, além da Sandra, que também está a Carolina, que faz parte dessa equipe. Eu não sei por qual motivo, pulou durante a apresentação 2 slides aqui, e um deles que é bastante importante, que é onde fala das etapas que a gente pensou para o projeto, que é a primeira etapa, a gente vai fazer um estudo, um modelo piloto, que vai ser instalado em parceria com uma instituição pública. A segunda etapa é uma etapa onde o papo-entulho ele vai ser instalado em obras, então nessa etapa o resíduo já vai ser produzido diretamente na obra e imediatamente já processado dentro do papo-entulho. A terceira etapa a gente
pretende fazer uma parceria com os ecopontos porque a gente poderia ficar só nas obras, porque seria onde a gente teria uma maior geração dos resíduos, mas o nosso intuito é atingir os setores carentes, e as grandes obras não estão nos setores carentes. Então, por esse intuito, é que a gente tem a terceira e a quarta etapa, que é a terceira etapa, a gente vai estender para os ecopontos das prefeituras, e a quarta etapa é o itinerante por conta da demanda dos setores, e aí a gente ficaria dessa forma. Eu vou passar para os colegas para que eles façam, como a sua pergunta ela é bem ampla, eu vou passar para os colegas que eles vão fazer a complementação da pergunta. Everton, você queria saber custo, é isso? Que tipo de equipamento, capacidade instalada, investimento? Então, Enfim. em termos de investimento, o investimento inicial são equipamentos, né, nessa primeira etapa, conforme o Renato colocou, em parceria com o IFG, que já está, inclusive, foi validado, né, Renato, essa parceria. Então, em termos de espaço, alocação de espaço e de container, nessa primeira etapa, a gente teria um custo menor, porque a gente deixaria isso para a próxima etapa. Então, seria equipamentos. Alguns equipamentos, já nós tivemos também uma validação com algumas empresas que se colocaram à disposição de emprestar equipamentos para esse início. Então, um custo total hoje, implantando com container, equipamentos novos, considerando mão de obras, os custos variáveis de energia e uma produção de 80 mil por ano, com a doação de 60 mil, não me lembro, 60 mil, né, Renato? Era uma produção... Isso. 60 mil ao término de 5 anos, né? Ah, tá, 10 mil ao ano, né? O modelo de negócios vocês monetizam com a venda dos blocos. Sim, e com as vendas dos blocos, isso. Então, quantos blocos vocês pretendem produzir mês? Desculpa, deixa eu corrigir. Nós vamos produzir inicialmente 80 mil. A venda, então, desde que eles vendem esses 80, né, com doação de 10 mil. Nosso negócio não se sustenta só com essa venda no primeiro ano, então nós teríamos aí em termos de retorno, né, uns 6 anos para ter esse retorno. Então a ideia é que nós façamos parceria no intuito de que as empresas que têm interesse em marketing verde, eu acho que isso é importante para as grandes construtoras, e elas também receberiam benefícios fiscais, né, porque toda ação socioambiental pode ser revertida na forma de benefícios fiscais. Então a ideia é parceria e patrocínio com essas empresas que estariam junto com o Papintulho, né, teriam suas logomarcas divulgadas. Em uma ação socioambiental grande, uma vez que o Papintulho vai até os bairros, né, de população de baixa renda, e não só com doação de material, mas com toda uma atividade de socioeducativa, né, em torno do meio ambiente, e também promovendo, né, o cidadão, promovendo a cidadania. Não sei se eu consegui responder o que você realmente... Não, deu para ter um pouco mais de ideia. Ainda ficou algumas coisas um pouco abstratas ainda, mas já melhorou um pouco. Beleza. Obrigado, pessoal. E parabéns mais uma vez. Deixa para outros da banca também perguntar. Obrigado. Bruno, vai você ou vai eu? Pode você, Tatiane, por favor. Então, pois não. Boa tarde, né? Eu adorei o projeto de vocês. Eu gostaria, assim, uma coisa que ficou mais subjetiva para mim, eu vou tentar deixar mais objetiva a pergunta para poder entender e poder fazer a análise, né? O quanto que é recebido de entulho nessas pequenas obras que a gente consegue transformá-lo, né, em blocos e se consegue, de fato, né, o quanto que vai para a sociedade, né? Quanto que vai para essa comunidade de baixa renda. Então, assim, o quanto que entra, o quanto se transforma e o quanto que chega, né? Seriam essas 3 vertentes, se vocês têm essa ideia, já conseguiram mensurar isso? Bom, Tatiane, a gente ainda não tem valores exatos, né? Assim, o que a gente tem como a gente é uma mini usina, a gente tem uma limitação de equipamentos. Então, por exemplo, o equipamento ele tem uma produção diária que consegue chegar a 1.500 blocos. Então, a gente fica limitado a esse valor por Papintulho, uma vez que ele é multiplicador, que eu posso instalar ele em vários setores, em várias obras, né? E aí, a partir do momento que ele começar a se multiplicar. Em relação ao volume de entulho, a gente não vai conseguir produzir o bloco com 100% de entulho, né? Ele demanda uma parcela de cimento e uma parcela de agregados também.
A gente vai conseguir incorporar, segundo pesquisas científicas que a gente já tem hoje, cerca de 30%, no máximo cerca de 30% do volume de substituição do agregado. Então, vai depender aí é uma conta a gente consegue produzir 1.500 blocos por dia, 30% em relação do agregado, esse é o volume que a gente vai conseguir absorver em entulho. Agora, em quesito de doação. Vocês me escutam? Estamos escutando, Carolina, Sim, pode. Carolina. Em quesito de doação de blocos, a gente pensou em vender cerca de 60% da nossa produção e doar 40%, né? Num objetivo também de estar engajando a população nessa ação. Acho que agora ficou melhor, né, para ouvir. Então, 60% de vendas e 40% de doação com o objetivo de engajar a população no projeto, né? E reverter como benefício à própria população. Pessoal, parabéns pelo projeto, tá? Eu só queria fazer uma pergunta simples. Pelo que eu vi do canteiro do Papo Entulho, está prevista uma área aproximada de 220 metros quadrados, né? Isso. E a previsão de atendimento é mais para pequenas obras. Isso. Essa área não seria um fator limitante para a operação do projeto? Obrigado pela pergunta, Bruno. Então, isso é o modelo, no layout, o modelo que a gente desenhou é o modelo ideal. Inclusive, esse modelo não vai ser seguido, por exemplo, para a etapa de etapa modelo, que é de implementação, de desenvolvimento. Porque, como a gente vai estar dentro de uma instituição, a gente não vai demandar toda essa área. E aí, essa área ela vai tendo algumas remodelações, vai sofrendo alguma remodelação e conforme a gente precisa mudar onde o Papo Entulho vai estar instalado. Esses 200 metros, essa área de 200 metros, ela é devida a gente ter nesse local silos de recebimento de material, estocagem de produto produzido, tenda de espaço socioeducativo, onde vai ser fornecido os cursos, os treinamentos, né? Então, em virtude de tudo isso. Mas a mini usina, ela fica dentro só do container. Então, esse container é equipado com um pequeno britador, uma produção, e aí tem, depois da britagem, a mistura, né, do material, e em sequência, a parte de produção dos blocos. Então, essas 3 etapas ocorrem na parte interna do bloco. Então, esse é o núcleo mínimo que a gente precisa para produzir, para realizar essa reciclagem, entendeu? Só complementando, Bruno, o canteiro dessa forma é na 4ª etapa. Sim. Sandra, a gente tem que interromper, tá? Desculpa. Porque o tempo tem que ser igual para todos. Renato, Sandra, Pedro e Carolina, muito obrigada pela apresentação, tá? E agora passamos para a próxima equipe, Plastic Cycle. Quando vocês estiverem... Oi, Anne. Quando você estiver pronto, eu só queria ter... Certo, só tá todo mundo me ouvindo então, né? Ok. Olá, boa tarde a todos, né? Tá dando para ver tudo ok aí? Só para me confirmar, antes de eu começar. Tá um pouco baixo seu áudio, Pedro. Agora tá melhor? Tá melhor, né? Tá. Tá bom, então eu vou iniciar aqui. Você já ouviu falar sobre o projeto Plastic Cycle? Posso começar? Você já ouviu falar sobre o projeto Plastic Cycle, transformando o resíduo de isopor da construção civil em bioplástico? Esse projeto foi desenvolvido por graduandos de biotecnologia da UFG com perfil empreendedor. Você com certeza já usou o isopor no seu dia a dia, seja para manter aquela bebida gelada ou até mesmo quando abriu aquele eletrodoméstico novinho. Mas o que talvez você não saiba é que a construção civil é o setor que mais utiliza esse material. Estima-se que 50% da produção brasileira é para esse setor, totalizando 50 mil toneladas por ano e gerando mais de 15 mil toneladas de resíduo, que geralmente é descartado em aterros sanitários e seria o suficiente para encher mais de 3.500 caçambas de entulho. Apesar da aparência inofensiva, o isopor é responsável por um dano ambiental enorme. Por ser um derivado do plástico, sua degradação demora mais de 150 anos, e quando está dissipado na natureza, se torna os microplásticos, que são capazes de absorver compostos químicos tóxicos e causar intoxicação de animais aquáticos e até mesmo problemas de saúde em humanos.
E é aí que entra o Plastic Cycle, que transforma esse isopor residual em um bioplástico biodegradável, reduzindo os impactos socioambientais e se ligando diretamente ao 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que diz respeito ao consumo e produção responsáveis. Mas como funciona? O isopor é coletado por uma empresa terceirizada de gerenciamento de resíduos e transportado para a central de biotransformação, onde haverá a obtenção do óleo pirolítico, que será utilizado como substrato pela Pseudomonas putida para produzir o PHA, um termoplástico biodegradável que será vendido na forma de grânulos em sacos de diferentes pesos para as empresas de embalagens biodegradáveis. Mas já existe algo assim no mercado? Não. Em uma análise de mercado, foi observado que a maioria das empresas de produção de bioplástico estão situadas fora do país e utilizam resíduos orgânicos. No Brasil, a Braskem produz polietileno verde, que não é biodegradável, e a partir de um resíduo que não é persistente no meio ambiente. Sendo assim, o nosso produto biotransforma um resíduo que demoraria mais de 150 anos para se decompor no ambiente, sendo uma inovação comparada ao que já existe. Esse bioplástico ele será vendido diretamente para empresas privadas do setor de embalagens biodegradáveis. E para a coleta do isopor, haverá a terceirização pela Savana Meio Ambiente, que é uma empresa de gerenciamento de resíduos que foi contratada por nossa equipe. A produção do PHA será feita inicialmente utilizando estruturas de laboratórios da UFG e, de acordo com o fluxo financeiro e amadurecimento do MVP, montaremos uma estrutura própria, permitindo o escalonamento gradativo do produto. Nosso gasto fixo mensal total é de R$ 10.922,42 e conseguiremos sobrepor facilmente esse valor com apenas 22 vendas do saco de 10 kg no valor de R$ 517,77, por exemplo. Vale ressaltar que esse valor ele é extremamente competitivo, considerando outros plásticos biodegradáveis no mercado. Esse mercado ele é amplo, pois o mercado global de bioplástico foi avaliado em 32,9 bilhões de reais em 2020 e está projetado para chegar a 95,5 bilhões em 2030. Realizamos também a fase de feedback dos especialistas, consultas construtoras e ideação do nosso produto, sendo necessárias ainda algumas repetições para analisarmos a porcentagem de eficácia prática do processo. Entramos em contato com professores da UFG e da Unievangélica, um deles especialista em microbiologia aplicada e o outro da área da engenharia civil, onde ambos observaram uma grande viabilidade no projeto. Buscamos validação no mercado goiano, foram feitas reuniões diagnósticas, com 10 construtoras de Goiânia, onde foi possível observar grande demanda para a retirada de isopor nas obras, já que normalmente são descartados com o resto dos resíduos. E ao entrar em contato com empresas que fazem o gerenciamento de resíduos das construtoras, observamos um feedback positivo, possibilitando uma parceria viável. Realizamos também reuniões com empresas de plástico biodegradável que dividiram conosco a falta de fornecedores brasileiros para a produção das embalagens. E, através do mapeamento de 65 construtoras, entramos em contato com seus funcionários via redes sociais e obtivemos a resposta de 12 funcionários, sendo que 63,7% consideraram que poderia haver até 80% de chance de parceria. E recebemos também alguns feedbacks deles que ressaltaram principalmente a necessidade de uma ideia como a nossa para solucionar o que fazer com esse resíduo, o isopor. Sendo assim, abrace o bioplástico do futuro, junte-se a uma economia sustentável e circular. Junte-se à Plastic Cycle. Obrigada. 9 segundos para terminar. Obrigada, tá, Anne? Anne, Pedro, Carlos Eduardo, Gustavo e o Vitor Hugo. Agora vamos passar para a banca. Pronto, pessoal? Vamos começar? Tempo computado. Bem, eu vou começar dessa vez, então. Eu parabenizo a equipe pelo belo trabalho. Eu queria fazer 2 perguntas. A análise de custo demonstrada na apresentação, ela levou em conta somente o uso gratuito da infraestrutura da UFG? Ou vocês consideraram algum custo de investimento com maquinário e infraestrutura, né? E a segunda é se uma outra rota mais simplificada de reciclagem do isopor poderia ser uma alternativa mais viável economicamente, já que a fabricação de polímeros biodegradáveis são também... existem outras rotas para essa fabricação, né? Como vocês bem mencionaram, assim, de usar resíduos orgânicos, tipo cana-de-açúcar e
A acerola também eu conheço. São essas duas perguntas, perdão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e vou iniciar com a pergunta com relação aos custos. Com relação aos custos, a gente não incluiu somente, deixou gratuito nessa parte da estrutura da UFG, a gente incluiu nesses custos o custo administrativo, o marketing de prospecção, a gente incluiu também um estagiário de química para fazer esse processo inicial, e também a gente incluiu o meio de cultura bacteriano e também o custo de terceirização da empresa de coleta. Então, já nesse valor a gente tem embutido esses valores assim. Com relação ao investimento inicial para o maquinário, que seria no caso principalmente um reator pirolítico, né, que no caso não vai ter na estrutura da universidade, a gente colocou isso como um investimento que seria com mais ou menos uns R$15.000, e aí a gente faria a alocação, né, do aluguel de um galpão para ter esse reator pirolítico. E o galpão já está incluído nessa estrutura de custo que a gente fez mensal. Qual foi a outra pergunta mesmo? Só para... se a simples reciclagem do isopor não seria uma rota assim, viável para viabilizar o projeto de uma forma simplificada, né? Ah, tá. Não, porque, no caso, essa bactéria que a gente utilizou, né, Pseudomonas putti, dessa cepa, ela consegue biotransformar esse isopor no PHA. E esse bioplástico, que é o PHA, ele, além de ser biodegradável, ele não precisa de condições muito específicas, como é o caso do PLA, por exemplo, e para fazer essa produção. E, além disso, a gente fez pesquisas, né, para ver com relação ao que a gente citou aqui, que foi o da Braskem, que faz esse projeto de utilização do bagaço de cana-de-açúcar, e acaba que esse plástico produzido por eles não é um plástico biodegradável, é sim um plástico verde, né, que eles chamam, mas tem, além desse problema, tem o fato de que também o bagaço de cana-de-açúcar está sendo utilizado para a produção de etanol 2.0. Então, isso já entra em choque com uma competitividade logo no início do mercado, e visando isso, a gente preferiu, né, no caso, evitar esse tipo de coisa e produzir um plástico que seria mais a nossa ideia, assim, que era o fato de ser biodegradável. Complementando também o que o Pedro está falando, desculpa não ligar a câmera, minha câmera está meio estragada, sobre a reciclagem do isopor, por que não ir por essa via? Bem, hoje em dia, o isopor é reciclável, só que não há a reciclagem do isopor pelo valor de mercado dele. Por ele ser a constituição dele ser com muito ar, né, muito leve, então não é viável, né? Tanto é que nessas conversas, nessas reuniões com essas empresas de gerenciamento de resíduos, elas falaram que aqui em Goiás não há esse recebimento do isopor para reciclagem ou coisas assim, etc. Para nada, o isopor ele é descartado junto com outros resíduos de classe C. Então, a gente tem essa demanda do mercado, sabe? E também, além disso, uma questão que a gente pode citar é que a parte exclusiva, assim, praticamente, do isopor que é reciclado, ele está associado ao EPS pós-consumo, que é geralmente quando você tem aquela embalagem lá e você usa, mas não diretamente com o setor de construção civil, né? E foi por isso que a gente decidiu essa parte da gerenciamento de resíduos ficar com a parte da terceirização. Guilherme? O microfone está desligado. Desculpa. Parabéns pela proposta, achei muito interessante, né? E pelo meu desconhecimento do processo químico de produção, eu ia perguntar para vocês, onde que vocês visualizam talvez que falte mais validação, que tenha mais incerteza para vocês? Se é no processo de coleta do isopor, que tem mais incerteza, é no processo de produção ou no processo de venda desse material que vai ser produzido? Então, com relação à parte inicial, né, que seria essa parte da coleta, eu acredito que não seja um ponto de tão crítico, assim, vamos dizer, porque a gente já entrou em contato com a empresa de terceirização, expôs o que a gente estava imaginando pelo projeto, e ela abraçou bastante, né, como o Gustavo falou, essa ideia. Então, a parte que seria assim, mais complexa, no sentido de logística hoje, seria a parte da biotransformação. Até porque a gente precisaria utilizar uma estrutura inicial assim, de laboratórios, para posterior a gente conseguir ter esse laboratório próprio, assim, vamos assim dizer. Essa central de biotransformação que a gente citou. Mas acredito que seja esse o ponto principal de atenção assim, para a nossa alocação de investimentos. Legal. Vocês se sentem seguros em relação ao mercado para venda do produto? Vocês conseguiram
avançar razoavelmente, com uma certa segurança nesse ponto? Sim, sim. A gente fez, né, as reuniões de diagnóstico com as empresas de embalagens, como a gente citou aqui de Goiânia, porque a gente estava com bastante dificuldade para achar esses dados no Brasil. Então, o que a gente fez foi buscar essa validação com essas empresas que já estão nesse setor, e essa demanda deles, essa dor que eles trouxeram para a gente, de justamente ter falta de fornecedor do Brasil, deixou a gente ainda mais esperançoso, e tendo em vista também as características e propriedades que o pH tem hoje, né, que seria essa parte de ser biodegradável. Então, acho que só teria a ganhar, ambas as partes, assim. Então, acho que mercado tem aí, e a tendência é que só aumente, né? A gente viu em uma pesquisa que em 2030 será possível que a produção global ela seja de 40% só de bioplástico. Então, isso deixa a gente mais animado ainda. Legal, obrigado, parabéns. Complementando também um pouco o que ele falou, geralmente essas empresas utilizam PLA, algumas utilizam PHA, porém, o que a gente estava dizendo é que esse composto, essa matéria-prima precisa ser importado, né? Então, tem esse problema, né? Taxas, frete, etc. Então, considerando que o valor é competitivo com esse valor importado, seria muito mais oportuno utilizar um produto nacional, uma matéria-prima nacional. Obrigado. Pessoal, o tempo deve estar acabando. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida aqui para vocês. Primeiro, achei fantástico, acho que o projeto está muito bem embasado, a apresentação. Eu enxerguei consistência em todas as etapas. Até agora, no meu ponto de vista, foi um projeto que realmente está acima da média, aí, pelo que eu já vi até agora. Agora, uma vivência prática nossa de obra, a grande dificuldade que a gente tem em relação ao isopor, a gente já tentou reciclar isopor em algumas situações, foi justamente a impureza. É muito difícil uma obra conseguir segregar o isopor a ponto que a gente consiga fazer com que ele chegue num destino final de forma limpa para conseguir processar ele e fazer ele virar um novo produto, que é a proposta de vocês. Como é que vocês pensam em relação a isso? Questão da obra, de capacitação, segregação. Eu vi que vocês pontuaram um parceiro para captar esse resíduo. A questão não é o parceiro para fazer a logística, e sim a obra conseguir separar ele de uma maneira mais efetiva. O que vocês pensaram nesse sentido? Então, obrigado pela pergunta sua, né? A gente pensou com relação a esse resíduo, a gente conversou com a gerenciadora, né, de resíduos, como você tinha falado. E aí o que a gente imaginou para isso foi pegar um pouco desse lucro nosso, que a gente jogou um lucro até considerável, assim, para fazer justamente esse marketing e chegar nessas empresas. Então, já que a gente tem um portfólio, pode colocar também no nosso marketing essas empresas que têm essa pegada ecológica, vamos assim dizer, e conversar com elas diretamente sobre quão importante é isso. Então, a capacitação dessas pessoas para colocar, não precisa nem você separar totalmente, mas deixar um local separado para esse isopor, para que a gente possa simplesmente coletá-lo, já é algo de interesse. E assim, com relação à limpeza do isopor, né, como você disse, essa parte seria feita ainda pela gerenciadora de resíduos. Como a gente conversou com ela, ela consegue fazer essa limpeza e separação do resíduo para a gente. Mas essa fase, como você falou, né, de capacitação, teria que ser como um marketing mesmo, porque para acessar todas elas, a gente teria que ocupar um espaço menor, que no caso é o mercado goiano de construtoras. Tem um detalhe também que é importante citar, é que nessa triagem, né, durante esses resíduos, o resíduo não precisa ser tão limpo como ele seria se fosse para uma reciclagem, que ele precisa ter um produto puro, limpo. Para essa queima, então, pode ter sujeira, pode ter outros resíduos, lógico que não em quantidades grandes, mas como vai ser uma queima, então não precisa estar limpo como uma reciclagem. $18 segundos, então... Queria aproveitar esses últimos segundos para agradecer a oportunidade e deixar a gente à disposição para que vocês tiverem de dúvidas aí posteriores e nos colocamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Então, agora vamos encaminhando para a última apresentação, Vivenda Ecoponto. Preparados? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Só um minutinho aqui. Tá aparecendo a minha tela? Ainda não. Deixa eu só... Apareceu agora? Sim. Sim? Então tá bom. Quando estiver pronto, é só falar. Tá bom, vou começar agora. Olá, boa tarde. Nós somos a equipe Vivendo Ecoponto. Nossa equipe é composta pelo engenheiro Vitor Pereira, diretor de operação, eu, Caroline Alves, diretora social, Lara Morinaga, diretora de gerenciamento, engenheira Fernanda Neves, que vai ser responsável pelo departamento de diretoria de finanças, e a engenheira
e a engenheira Nayara Rezende, nossa diretora de projetos. Bom, qual que é o problema? Os ecopontos, eles são locais destinados para a deposição adequada de resíduos. Sendo assim, em Goiânia tem-se a presença de poucos resíduos, e isso está gerando um problemão para a prefeitura. Sabe por quê? Dos cofres públicos estão sendo retirados cerca de 6 milhões de reais por ano para fazer essa correção dessa deposição inadequada. Sendo assim, a nossa proposta ela contempla a ODS 11 e a ODS 12. Para se ter uma noção a respeito do reconhecimento desse problema, foi realizado um fórum sobre o descarte irregular desses resíduos na construção civil, que uniu órgãos como o CREA, a Abrecon, SEMAD e até o Ministério Público. Sendo assim, o nosso grau de inovação ele reside no nosso produto, que será um projeto de revitalização e implantação do ecoponto. O nosso diferencial vai ser a conexão com a comunidade, sendo que a opinião pública é um dado de projeto, havendo assim a harmonização e a humanização dos ecopontos. Além que faremos parcerias com empresas privadas. Os nossos recursos financeiros serão advindos principalmente desse pagamento pela elaboração do projeto, e o nosso modelo de receita será a venda do próprio produto. Bom, no modelo de inovação foi realizado um orçamento com a tabela de composições da SINAP, na qual, para a implantação do ecoponto, será cobrado o valor de R$ 60 por metro cúbico, e para a revitalização de ecopontos, o valor será de R$ 35 por metro quadrado. Bom, o potencial de mercado será feito em escala nacional. Os nossos potenciais clientes serão prefeituras e empresas privadas. Sendo assim, só em Goiânia, um estudo revelou que 138 pontos de deposição inadequada de resíduos no nosso município. Sendo assim, teriam uns ecopontos para colocar esses resíduos que estão em condição inadequada. Só que o que acontece é que só tem 4 ecopontos implantados e 8 ainda a serem implantados. Durante as visitas técnicas no ecoponto Guanabara, foram relatados por diversos usuários a dificuldade de acesso do local, fazendo necessária a maior implementação. Alguns deles relatam que se deslocam até 15 quilômetros para poder chegar nesse ecoponto. Sendo assim, caso você não conheça o ecoponto Guanabara, essa é a carinha dele. Infelizmente, não tem uma atratividade estética, a passagem de veículos e pessoas é efetuada conjuntamente, os resíduos eles são colocados de maneira conjunta, resíduo de construção, madeira, plástico, uma salada. Sendo assim, para maior visualização do nosso projeto, foi contemplada uma maquete eletrônica com passeio virtual, na qual, na entrada, nas laterais, vão ter hortas comunitárias para os moradores, principalmente para aqueles na melhor idade, terá a presença de uma sede administrativa, que será um local onde serão efetuados cursos, palestras a respeito de gestão ambiental, educação ambiental e principalmente do que seria um resíduo. Ao redor do ecoponto vão ter obras de arte de grafites. Esses grafites serão realizados por grafiteiros locais e essa parte externa ela vai representar justamente a situação socioambiental de cada ecoponto. Bom, em relação à validação do problema, efetuamos em etapas. Numa primeira etapa, durante as visitações, nós encontramos deposição inadequada que estava na própria esquina do ecoponto. Em uma segunda etapa, fizemos a abordagem com esses usuários do ecoponto, na qual realmente esse ecoponto ele precisa ser melhorado em relação ao que já existe e também necessita-se da implementação de novos. E fizemos reuniões com os representantes das prefeituras, na qual 3 prefeituras são da região metropolitana, uma prefeitura é localizada no norte de Goiás e tivemos 100% de aprovação em todas as prefeituras, além de empresas do ramo da construção civil e do ramo da energia solar. Depois disso tudo que eu contei para vocês, você quer saber como ser um parceiro do Vivendo Ecoponto? Entre em contato com a gente em contato@vivendoecoponto.com. Prepare-se para o extraordinário, prepare-se para viver o ecoponto. Obrigada! Esse pessoal treinou bastante, viu? Porque ninguém estourou o tempo aqui, tá tudo redondinho. Então, pessoal, agora vamos passar para a banca. Certo? Posso começar a computar? Pode. Sim. Pronto. O Everton pode começar. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto. Bom,
ficou muito claro que o problema de descarte clandestino de entulho é uma problemática comum em qualquer cidade e vocês constataram muito bem a realidade local. E mais do que o problema de descarte clandestino, os ecopontos são soluções viáveis para minimizar essa situação, e os ecopontos que vocês apresentaram são precários, né? Não tem uma estrutura muito boa em termos de layout, identificação. Eu achei bem legal a ideia do conceito de educação, o espaço, a ideia dos grafiteiros, enfim. Agora, o que eu senti falta é do modelo de negócios, a questão financeira, da viabilidade. Acho que faltou detalhar um pouco mais isso. Então, qual que é o grande propósito? É multiplicar ecopontos nesse formato, que é um formato muito mais amigável, e de que forma, mais do que a questão do ecoponto, vocês pretendem estimular o pequeno gerador, que é 70% do problema, a de fato encontrar esse ecoponto? Quais são as estratégias de marketing e divulgação para que ele seja usado? Porque ecoponto, a gente sabe que São Paulo, por exemplo, a gente tem mais de 150 ecopontos e as pessoas não conhecem ainda. Então, tem ecopontos mais bem estruturados em termos de layout do que o que vocês mostraram, mas a questão é muito mais a educação, a divulgação. Então, assim, uma coisa é divulgar lá dentro do ecoponto, que é o espaço legal. Mas e o antes? Quais são as estratégias antes para captar? Então, ficou resumida a minha dúvida. Ponto 1, em relação à questão de viabilidade, modelo, como é que essa questão de investimento e tal. E ponto 2 é o detalhe da captação, educação do pequeno gerador para fazer com que o resíduo chegue efetivamente no lugar correto. Bom, eu sou a Lara, participo do Vivendo Ecoponto e vou responder a sua dúvida, então. A questão de viabilidade, a gente estava pensando principalmente mesmo com a parceria com as prefeituras. Por que a gente acha isso viável? Porque o custo que eles têm para retirar o resíduo da cidade é muito grande. Com a divulgação do ecoponto e a multiplicação, disseminação desse conhecimento, eles vão ter uma redução de aproximadamente 50% desse descarte inadequado, que é o que já tem hoje em São Paulo. Então, é possível viabilizar e monetarizar isso para a gente. Caso isso não aconteça, que a gente não tenha parcerias com a prefeitura, ou a parceria não seja 100%, vamos fazer parceria com empresas privadas no rumo da construção civil, que são voltadas para essa parte mais socioambiental. Aqui na cidade de Goiânia, a gente tem algumas empresas com essa viabilidade. E como é que vai ser feita essa divulgação? Por que eles vão querer entrar nesse negócio? Porque a gente vai ter lá uma parte que não vai estar grafitada, onde vai poder ser divulgada essas logomarcas dele. Além disso, vamos ter sites, todas as redes de mídias sociais, e isso pode ser divulgado também como viabilidade na própria empresa privada. Respondi a primeira pergunta? Eu acho que deu para esclarecer, mas mesmo assim, ainda acho que faltou mais detalhes do ponto de vista, como é que eu posso dizer, financeiro. Porque, por exemplo, quando você fala de pequeno gerador, o ecoponto ele foi criado com a finalidade de atender o pequeno gerador, ele não atende as construtoras. Sim. Ele não tem escala para isso. E o pequeno gerador, normalmente, todos os ecopontos que eu sei até então, é um descarte voluntário, não existe o pagamento de uma taxa do pequeno gerador. Normalmente, Sim. a prefeitura tem algum tipo de concessão por uma empresa de limpeza pública que opera esses ecopontos. Então, assim, quantas pessoas vocês pretendem ter nesse ecoponto? Qual que é o investimento em infraestrutura? Então, assim, acho que isso não ficou claro, e mais do que isso, é como vocês pretendem fazer com que a população em geral, o pequeno gerador, tenham consciência que o ecoponto existe e que faça com que o resíduo chegue aí, que eu acho que é o grande gargalo que a gente enfrenta hoje nas cidades brasileiras. Vamos chamar a atenção da população como? Vai ser feito, previamente, antes do projeto, uma visita no local, onde a gente vai coletar informações da própria população, onde a gente vai identificar as deficiências de lazer da população. Então, se ela é mais voltada para pessoas idosas, vamos tentar fazer atividades relacionadas com esse público. E, conforme for variando, por exemplo, se tiver mais jovens, mais mulheres, mais homens, a gente vai começar a fazer essas atividades voltadas para esse público. Então, a horta comunitária é uma das atividades. Vão ser elaboradas, pelo menos 5 palestras e eventos no ecoponto, para chamar a população, não necessariamente sobre o resíduo da construção e demolição e sobre descarte inadequado. Então, a gente pode aproveitar uma data comemorativa do local, por exemplo, aniversário do bairro, e ceder o local para fazer essa comemoração. E, através disso, a gente vai conseguir fazer com que a população tenha conhecimento
sobre o ecoponto. Além disso, com a entrega às pessoas que já utilizam o ecoponto, vamos fazer cartilhas para elas terem o maior conhecimento e difundir no seu grupo familiar, né, e grupo social. Também vamos divulgar a ideia do ecoponto nas redes sociais. Atualmente, quase a maioria da população tem rede social, e é um meio de divulgação muito grande, então por meio de Instagram, de site, Facebook e tudo mais. Mas o nosso foco são essas atividades que vão ter parcerias, tanto de universidades, quanto de organizações, de associações de moradores, caso esse local tenha. E uma associação de moradores é um ponto interessante, porque é como a gente vai ter maior acesso à sociedade em volta. Mas seria mesmo sanando essas deficiências de lazer que ia chamar a atenção. Achei boa estratégia. Parabéns, boa. Obrigada. Vou deixar para os demais da banca falarem também, acho que para enriquecer o debate. Guilherme, pode. Opa, parabéns pela apresentação, gostei da maneira como vocês apresentaram. E, pelo que eu entendi, tem um desafio interessante que vocês estão propondo, que é o conceito da solução, ele está todo em cima da experiência desse cidadão, né? E tem um desafio aí que é tendo o setor público como talvez o principal cliente aí, não sei o quanto vocês verificaram isso, né? Destinação de verba, rubrica destinada a esse tipo de política pública, né? Eu imagino que em algum momento esse seu cliente, seu potencial cliente, que é o gestor público, ele vai ver, para aumentar a reciclagem, o problema está na logística, o problema está na falta de uma campanha de marketing, ou o problema está no conceito justamente do ecoponto, né? E aí vocês vão precisar defender, né, essa experiência do ecoponto, que é praticamente o ecoponto como um centro comunitário, né? Só que hoje o ecoponto, eu imagino que ele é um lugar de passagem, vocês estão mudando o conceito para ele ser um lugar de experiência, né? Que tem toda uma mudança cultural aí. Queria saber o quanto vocês chegaram a testar isso como mais viável, né? O ecoponto como lugar de experiência, chegaram a avaliar isso, ou se de repente mais interessante levar a logística do ecoponto para um outro lugar que já tenha a experiência comunitária, para um parque, para outro centro comunitário, né? Qual que seria mais fácil? Porque para o setor público ele vai fazer essas contas, né? Vale a pena montar um centro comunitário no ecoponto ou levar um ecoponto para o centro comunitário? Então, na verdade, vai ser o centro comunitário no ecoponto. Eu já trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente da Goiânia, eu tenho muita experiência no que eu estou falando. Atualmente, a AMA, que é quem faz esse serviço, todos os meses ela recebe uma demanda para fazer revitalização de parques. Só que você fez uma pergunta muito interessante, a prefeitura está disposta a pagar? Só que o que acontece? Não é a prefeitura que está pagando. Por exemplo, o Jardim Botânico aqui em Goiânia. Eu fui responsável pelo orçamento e pela implementação. Quem pagou foi o termo de compensação ambiental. A partir do momento que tem uma empresa que joga resíduo, por exemplo, numa margem de um rio, e ela vai ser multada e vai subsidiar esse termo de compensação ambiental que pode ser expandido para os ecopontos. O que está acontecendo com a ALMA agora é porque está tanto com parques, tanto com ecopontos e outros. Tirando um pouco essa parte do ecoponto para uma empresa terceirizada, eu acho que a gestão melhoraria. No caso, nós vamos atuar como parceiros da prefeitura, justamente para tirar esse gargalo, essa sobrecarga e colocar esses ecopontos como termos de compensação ambiental, além de participarmos dos editais que vão ser previstos pela prefeitura. Então, eu acho muito bem que tem mercado. Mais alguma dúvida? Obrigado, Carol. Obrigada. Complementando a resposta da Carol, a gente viabilizou com algumas entrevistas algumas prefeituras. A de Goiânia não, porque a gente não teve acesso a ela. Demorou a responder e tudo mais, nem respondeu a gente. Mas algumas prefeituras do interior de Goiânia responderam e apoiaram, tiveram uma resposta positiva para a nossa ideia e gostaram bastante da ideia do ecoponto em si, mesmo essas cidades não tendo nenhum ponto de entrega voluntária. Obrigado, Tatiane. Dá tempo ainda? Quantos segundos? 11 segundos. Quanto? Agora é 8.
Ok. A minha pergunta é justamente no georreferenciamento do ecoponto, né? O problema não é só uma questão de educação ambiental, uma revitalização do ecoponto. Eu queria entender se a gente vai prever dentro do projeto o ciclo de vida da economia circular, porque tem que fechar um ciclo, né? Eu vou fazer só essa pergunta mais objetiva, vocês fazem a reflexão, porque é 8 segundos. Não, até acabou o tempo. Aí vocês vão refletir mesmo e ver de que forma que vocês podem, né, absorver isso. Pessoal, então agora com a Vivendo Ecoponto, a gente encerra as apresentações. Queria, assim, demais agradecer a nossa banca aí, né? Everton, Vívia, Bruno, Guilherme, a Tatiane, a Wanda. Então, assim, gente, de coração mesmo, agradeço a vocês. Agradeço aos participantes, né, que estão aqui na final. E convido a todos, né, para a cerimônia de premiação que vai acontecer amanhã. A gente divulga, né, os vencedores amanhã, a partir das 17h30. Tanto os avaliadores como os participantes, já a gente vai encaminhar, né, para os participantes, a gente vai encaminhar o link da sala. E para os avaliadores já foi, né, Daniela? Já foi enviado, né? Mas se alguém não recebeu, gente, a gente é só falar que a gente envia. Então, assim, no mais, a gente quer agradecer mesmo. E os avaliadores, não sei se vocês querem permanecer na sala para a gente trocar uma ideia, ou tá tudo ok, né? Vocês tiveram acesso aos vídeos e ao formulário de avaliação. Então, se tiver tudo ok, a gente só agradece mesmo. Daniela, você quer alguma fala, Dani? Não, agradecer a disponibilidade dos avaliadores por aceitar o convite e qualquer dúvida pode falar comigo ou com a Emília, que estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, parabenizar primeiramente a universidade, todos os outros participantes da banca junto comigo, acho super importante e enriquecedor, e principalmente aos negócios, né? É muito bom quando a gente observa esse trabalho e essa dedicação numa causa tão importante, né, que diz tanto do nosso futuro e do mundo em que a gente deseja viver. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizá-los mesmo. Eu me agradeço. Aproveitando o embalo, então. Então vai lá, Guilherme. Vamos juntos. Vai você, Guilherme, vai você. Legal, bacana. Obrigado pelo convite. Também agradecer e dizer aos colegas de banca aí que foi um pouquinho tempo, mas foi um prazer, né? Fico à disposição para a gente se conectar posteriormente via LinkedIn, depois trocar os contatos também. E parabéns a todos que apresentaram os projetos, foram de alto nível, né? Igualmente fico à disposição, se quiserem trocar mais ideia, no que a gente puder ajudar a partir do Icon Hub, a gente fica à disposição. Vou colocar aqui no chat a página do site do Ideaton, que tem o LinkedIn de todos, da banca, de mentores. E eu também quero aproveitar, agradecer a todo mundo, agradecer pelo convite, Daniela, a essa rica banca, conhecer esses projetos, foi muito enriquecedor. Eu também queria agradecer a... Opa, pode ir lá, Everton. Mais gente, então vai lá, Bruno. Eu vou depois. Obrigado, Everton. E obrigado pelo convite. Parabenizo a todos que apresentaram o projeto, seus projetos. E também cumprimento a toda a banca. Foi um prazer ter participado. Apesar da correria, né? Achei bem rápido. Obrigado, né? Agora sou eu ou tem mais alguém? Você, Everton. Então, para encerrar então o evento, em nome da Abrecom, Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, eu, Everton Bartoli, agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de ter contribuído pela banca, achei que são projetos incríveis, o pessoal conseguiu apresentar com maestria dentro dos tempos propostos, acho que foi uma banca bem bacana. Conforme já falaram aí, eu também coloco à disposição o meu LinkedIn aí, Everton com HIW, acho que só tem eu, Bartoli. Então, estou à disposição aí também para, posterior ao evento, aí para a gente fazer networking e tentar se ajudar aí. Parabéns pela iniciativa, pode contar sempre com a gente, tá bom? Um abraço a todos.
Bom, gente, também faltou eu, na verdade, Everton. Super agradeço aí a disponibilidade de todos vocês. Um convite também, é sempre um prazer estar aqui com o pessoal do SEI, o pessoal da UFG. Somos parceiros já há algum tempo, acompanhando essa temática dos negócios de impacto social. Estou super feliz que dos 25 projetos no total, 14 estavam olhando para impacto socioambiental, que eu acho que é a bandeira que a gente vem trabalhando e construindo aí. Então, desejo muito sucesso para vocês, espero ver esses projetos alavancando recursos e crescendo e tendo disponibilidade de seguir adiante. Então, parabéns, acho que são todos vencedores, todo mundo que chegou até aqui, e contem comigo também. Super obrigada. Obrigada novamente. Quero falar aos participantes que vocês podem convidar os seus familiares para participar amanhã da cerimônia de premiação, tá? Depois convida eles também para gastar o dinheiro. Pessoal, então, muitíssimo obrigada a todos, tá?